Muito bem, saudações a todos. Nessa parte conheceremos sobre os índices em NumPy e nesse módulo podemos entender os índices como tipos de endereços de elementos de uma sequência qualquer. Além de possuir endereços de memória virtual, os elementos de sequências, ou seja, vetores, matrizes e demais tensores, possuem endereços simplificados que são os índices. Eles são números inteiros em sequência que começam de zero e vão até o valor n-1, sendo n o número de elementos de um eixo do arranjo. A sintaxe para localizar um valor de um arranjo depende da dimensão do mesmo. Por exemplo, em um vetor, nós escrevemos assim: a variável, que representa o arranjo seguida do par de colchetes, no interior do qual escreve-se o número do índice. Aqui, por ser um vetor, trata-se de verificar o elemento representado pelo índice n do eixo 0. Com relação à matriz, nós temos um arranjo B e nos colchetes inserimos índices do eixo 0 e do eixo 1. Em um tensor 3D de variável C, descrevemos nos colchetes os índices dos eixos 0, eixo 1 e eixo 2. E para cada tensor, informamos os índices cujas quantidades nos colchetes dependem da dimensão do tensor. As formas de operarmos as identificações dos elementos por meio de índices se faz assim. Nós podemos utilizar declaração por atribuição. Nós associamos a um valor de um arranjo uma variável x. Por exemplo, aqui temos x igual a um valor de um arranjo A, que está localizado no índice n. Ou então, nós podemos escrever a sintaxe diretamente no argumento de uma função print para apresentá-la em uma saída. E aqui nós temos imprimir o elemento de um arranjo que está localizado no índice n. E a escolha se dará pela necessidade ou não de associar a variável a um elemento de índice n. Iniciando aqui o Sublime Text, eu vou primeiro trabalhar com o vetor. Eu vou salvar o trabalho. Eu vou chamá-lo de index.py. E ele vem para a pasta Python Codes. E aqui eu vou começar importando o módulo NumPy. Import NumPy os np. Próximo passo é criarmos o vetor. O vetor terá o nome A. A sintaxe para criá-lo é np.array. E nos parênteses eu vou criar o meu vetor dentro de colchetes. É um eixo apenas, com 4 elementos. Menos 51, 13, menos 7 e o valor 3. Esse aqui é o meu vetor. Para entender a posição dos elementos dentro do vetor, eu vou me utilizar da capacidade dos índices. Eu quero saber quem é o elemento que está na posição 2 do vetor. Lembrando que a posição ela vai de 0 até um valor igual a n-1, onde n é a quantidade de elementos do vetor. Como esse vetor tem 4 elementos, então eu vou ter valores de índices de 0 a 3. E eu querendo saber quem é o elemento 2 do vetor, eu quero saber quem é o elemento 3, na verdade, o terceiro elemento. E eu querendo saber quem é o elemento de posição 2, eu estou me referindo a um sistema que tem 0. Mas na verdade eu quero saber quem é o terceiro elemento do vetor. A sintaxe é o vetor A e entre colchetes eu vou digitar o número do índice, posição 2. Eu posso chamar aqui uma função print e eu tenho duas alternativas. Eu posso simplesmente chamar direto com a sintaxe o vetor daquela posição, ou eu posso fazer uma referência. Aqui eu vou colocar essa string i, uma referência direta, uma referência à variável x. Eu vou rodar o programa e aqui nós obtemos o mesmo valor, que é menos 7. Menos 7 é o terceiro elemento da sequência no vetor e ele é o elemento de índice 2 no vetor. Eu vou comentar esse trecho. Aspas duplas são 3 pares, tanto de um lado quanto do outro. E agora eu vou trabalhar com a matriz. Eu vou manter a importação do NumPy. E agora eu vou criar minha matriz de variável B.
np.array. Dentro dos parênteses, eu vou começar a criação da minha matriz. Ela tem dois eixos. Eu tenho um eixo que faz a contagem da pilha de vetores e eu tenho outro eixo que faz a contagem de elementos em cada vetor. Aqui nessa matriz, eu quero uma matriz com uma pilha de 3 vetores e cada vetor com 3 elementos. É uma matriz 3×3. Eu vou começar aqui com o primeiro vetor, que é 1, 3, 0. No outro vetor, os valores são 2, 5, 1. No outro vetor, os valores são 2, 1, 3. Pronto, aqui está a minha matriz. 3×3 é uma pilha de 3 vetores e cada vetor contém 3 elementos. São dois eixos, é um tensor bidimensional. Na sequência eu vou utilizar uma variável y para fazer referência a um elemento da matriz em um certo índice. Só que como a matriz é um tensor bidimensional, eu preciso de dois índices, que é um índice no eixo 0 e um índice no eixo 1. Eu quero saber qual elemento que está no índice 1, 2, que é o índice 1 na contagem da pilha de vetores, e o índice 2 na contagem dos elementos em cada vetor. Na pilha de vetores, os vetores eles são contados de 0 até n-1. Eu tenho 3 vetores empilhados. Então o que acontece é que eu quero saber quem é o elemento que está no segundo vetor, que é esse aqui do meio. Só que eu também quero saber o elemento que está na posição 2 do vetor que está na pilha 1. Ou seja, eu quero saber quem é o terceiro elemento do segundo vetor da minha matriz, cujos índices são 1, 2. Eu vou utilizar aqui uma função print. Também eu posso chamar diretamente pela sintaxe o elemento que está no índice 1 do eixo 0 e índice 2 do eixo 1. Ou eu posso simplesmente chamar o elemento pela variável, já que eu fiz uma pré-declaração aqui, por atribuição. Rodando o programa, eu obtenho os valores 1, 1. No caso, é este elemento aqui, é o elemento 1. Ele está no índice 2 do vetor de índice 1 da minha matriz B. Em outra contagem, ele é o terceiro elemento do segundo vetor da minha matriz B. Agora vamos trabalhar com tensores 3D. Eu vou comentar essa parte aqui da matriz. Meu tensor se chamará C, a sintaxe é np.array, aqui os parênteses, e nos colchetes eu vou criar aqui o tensor 3D. São 3 colchetes em uma das extremidades, e aqui eu quero criar um tensor com uma pilha de 3 matrizes. Cada matriz terá uma pilha de 5 vetores e cada vetor terá uma quantidade de 2 elementos. São 3, 5, 2 com relação à minha dimensão. Então eu vou começar aqui pela quantidade de matrizes do meu tensor. Como são 3 matrizes, eu vou começar com o segundo colchete da extremidade, vou trabalhar com ele. E aqui eu já tenho uma matriz, eu vou criar uma outra, mais uma, pronto, e aqui estão minhas 3 matrizes. Cada matriz terá 5 vetores. Aqui dentro eu vou colocar mais 4, temos um vetor, mais um vetor e mais um, 5 vetores aqui nessa matriz, nessa primeira matriz. Na segunda matriz também são 5 vetores e na terceira matriz também 5 vetores. E em cada vetor eu vou ter 2 elementos. Aqui nesse vetor 5, 0, no seguinte 6, 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4. Esses aqui são vetores da primeira matriz. Agora aqui na segunda matriz eu tenho os elementos 15, 10, 16, 11, 17, 12, 18, 13, 19 e 14. Isso aqui é referente à minha segunda matriz. A minha última matriz, os elementos dos vetores serão 25, 20, no seguinte 26, 21, 27, 22, 28, 23, 29, 24.
Pronto, aqui está o meu tensor 3D. Após criado o meu tensor, eu vou utilizar uma variável z, representada por um elemento que eu quero encontrar, que está na posição 2, 2, 1, vamos dizer assim. O que seria isso aqui? É um elemento que está na matriz de posição 2 do tensor e que se localiza também no vetor 2 desse tensor e que é o elemento 1 do vetor de posição 2 da matriz de posição 2. Ou seja, eu quero saber quem é o segundo elemento do terceiro vetor da terceira matriz do tensor 3D. Eu vou utilizar uma função print e também eu posso obter informação referente ao elemento digitando sua sintaxe direto na função print ou representando ele pela variável, que é a variável z. Eu vou rodar o programa, inserir aqui um colchete, e aqui eu obtenho a resposta, tanto para uma sintaxe quanto para outra, eu obtenho o mesmo resultado, que é um valor 22. Aqui nesse aglomerado de números eu só tenho um valor 22. Vamos ver onde ele está. Pronto, ele está aqui. Ele é o segundo elemento do terceiro vetor da terceira matriz do meu tensor. E aqui nós verificamos as capacidades do uso de índices para encontrar elementos nos mais variados tensores aqui no módulo NumPy. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.